Eu creio que Salomão, ele recebeu do Senhor uma das maiores responsabilidades ou incumbência que alguém poderia receber, que foi exatamente a construção do templo de Israel. O primeiro templo que Israel construiu foi Salomão que recebeu da parte do Senhor. A gente vê isso lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 38. Davi queria muito ter construído o templo do Senhor, mas Deus não permitiu, porque Davi era um homem de guerra e a palavra diz que Davi tinha suas mãos sujas de sangue. E Deus não queria que o templo dele, sagrado, maravilhoso, onde a sua glória fosse ser derramada e manifestada, fosse construído por alguém que, mesmo que fosse a menina dos seus olhos, mas tinha derramado muito sangue. Então Deus escolhe Salomão, o seu filho, para construir o templo. E você vai perceber no decorrer da história que Salomão levou 7 anos para terminar o templo. Exatamente aí, 1 Reis 6, o versículo 38, foram 7 anos que Salomão levou para construir, para fazer aquela obra maravilhosa. E quando Salomão ele termina a construção do templo, que é exatamente no capítulo 5 aí de 2 Crônicas, quando Salomão termina a obra, quando a obra estava totalmente pronta para ser inaugurada, naquela hora houve uma grande preocupação. E esta preocupação que estava no coração de Salomão, também estava nos corações dos sacerdotes, dos levitas e de todas as pessoas imbuídas naquela inauguração, naquela festa que haveria. Havia uma preocupação, e essa preocupação era comum em todos eles. E a preocupação que estava nos corações de todos de Israel, que estava ali olhando para aquele templo maravilhoso, suntuoso, pronto para ser inaugurado, a preocupação, a dúvida que havia em seus corações era: será que Deus vai aprovar esta obra? Ainda que esta obra viesse da parte do Senhor, ainda que Deus tivesse dado todos os detalhes de construção para que o templo dele fosse feito, porque antes Deus era adorado no tabernáculo, feito com pano, feito com madeiras, sabe? E agora não, agora é um templo, algo suntuoso, maravilhoso. Mas depois que esta obra foi feita, realizada, será que Deus aprovaria? Não no sentido de arquitetura, não pelas medidas, que Deus deu todas as medidas para que os construtores obedecessem aquelas medidas ali piamente. Não era nesse sentido, era no sentido de que no momento em que a obra foi feita, até a sua finalização, será que aqueles homens, aquelas pessoas imbuídas de fazer a obra, será que todos eles estavam dentro da presença, do propósito, da vontade, de uma maneira que Deus pudesse olhar para a obra e se agradar de tudo? Esta preocupação estava nos corações desses homens, principalmente do rei Salomão, que foi o homem escolhido para colocar esse projeto em prática, essa grande obra em prática. E é daí que surge a mensagem, ou o tema da mensagem, que vai fazer com que nós, nesta noite de quarta-feira, possamos refletir um pouco sobre a vida, né? E quando Deus aprova o que fazemos, eu começo a entender, olhando para os textos que eu vou mostrar para vocês, quando Deus aprova aquilo que você está fazendo, aquilo que Ele mandou você fazer, e quando você termina, quando Deus aprova aquilo que você faz, você precisa entender uma coisa, que Deus vai emitir sinais, que Deus dá os seus sinais de que aquilo que você fez para Ele, Ele gostou, ou melhor, Ele aprovou aquilo que você fez. O que a gente precisa entender é que nem tudo que a gente faz para Deus significa que Deus esteja aprovando. Eu já vi muitas pessoas fazerem a obra de Deus sem aprovação de Deus. Eu já vi gente cantar sem aprovação de Deus. Eu já vi gente
pregar sem a aprovação de Deus. Eu já vi pessoas fazerem a obra de Deus sem a sua aprovação. A pessoa fez por trocentas motivações, mas não havia a aprovação de Deus. Eu já vi pessoas entregarem recados dizendo que era de Deus sem a aprovação de Deus. E qualquer coisa que nós venhamos fazer para Deus sem que não haja a sua aprovação, significa, irmãos, que não vai dar certo, que alguma coisa nesse meio, nesse momento, nessa caminhada, vai dar ruim, vai dar problema. Então existe aqui, eu posso dizer para vocês, que existe aqui 4 sinais da aprovação de Deus, quando nós fazemos alguma coisa que Deus aprova. E eu quero que você entenda que o primeiro sinal da aprovação de Deus, quando aquilo que você está fazendo, Deus está aprovando, é a sua presença. A sua presença. Quando você está fazendo qualquer coisa, dá um clique aí, filhão, na tecla aí. Qualquer coisa que Deus aprova, qualquer coisa que você esteja fazendo que Deus aprova, é a presença de Deus. Deus se mostra presente quando aquilo que você está fazendo está na aprovação de Deus. Deus se agradou, Deus gostou, Deus percebeu que você fez do jeito que Ele queria. Pastor, já que o slide aí não está funcionando aí, me diga no versículo, aonde eu posso ver isto? Aí no versículo 1 do capítulo 7 de 2 Crônicas, o versículo 1 diz assim: e a presença gloriosa do Senhor. Olha o que diz aí o versículo 1, a parte B. E a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Olha o que está escrito: e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Irmão, você já foi em algum evento, alguma festa, alguma cerimônia, e quando você chegou, você percebeu que tinha muita coisa, tinha música, tinha comida, tinha bebida, tinha gente alegre, tinha muita coisa que qualquer uma pessoa num ambiente desse gostaria de estar. Só que não tinha a presença de Deus. Você percebe que o lugar, por mais que a música seja boa, a comida seja maravilhosa, o ambiente seja bonito e agradável, mas falta alguma coisa. Você percebe que, sabe, aquilo que tem ali não te completa. Chega um momento que você parece que é um peixe fora do aquário. Você sente que alguma coisa ali não está bem. E a gente chega a fazer uma pergunta: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer neste lugar? Eu não sei quanto a vocês, mas eu posso falar por mim. Já fui convidado para ir a muitos eventos que tinha tudo isso. Tinha música, tinha comida, tinha festa, gente servindo, sabe? Tinha gente engraçada. O ambiente era bonito, era num lugar bom. Tinha tudo isso. Tinha gente para te servir no momento que você precisasse. Mesmo que tivesse tudo isto, você não sentia a presença de Deus ali. Você não sentia aquela presença maravilhosa que só quem conhece Jesus, só quem tem intimidade com Deus sabe o que é a presença de Deus. Porque quem não tem, não faz diferença, irmãos. Quem não conhece Deus, não tem relacionamento com Deus, não sabe quem Ele é, nem como Ele é, nem como é a sua presença. Mas para quem já teve um encontro com Jesus, quando você está num ambiente onde você não percebe essa presença maravilhosa, o ambiente, por melhor que humanamente pareça ser, não é a mesma coisa. E a pergunta que nós nos fazemos nesta hora é: o que eu estou fazendo aqui? Eu já fui convidado para uma festa que tinha tudo isso.
tinha até um local reservado, com nome para eu e minha família me assentar, tinha tudo isso. Garçom trazendo as melhores comidas, perguntando se eu bebia, o que eu bebia, sabe, querendo saber, buscando alguma maneira de servir da melhor maneira. Mas com tudo isso eu não senti a presença de Deus. Eu não consegui ficar mais de uma hora lá, eu fiquei inquieto. Eu cheguei uma hora que eu falei assim, quer saber, eu já marquei a minha presença, vou lá, os donos da festa, vou agradecer por tudo, pelo convite. Eu sei que havia muitas pessoas querendo estar naquele local, que faria qualquer coisa para receber um convite para estar ali. Só que quando a presença de Deus não está, irmãos, não tem graça. Então eu começo a entender que o primeiro sinal da aprovação de Deus é a sua presença. Aquela família, eles fizeram de tudo para ter a aprovação das pessoas, para que as pessoas não fossem embora reclamando, seja do salgado, seja da comida, sabe? Eles fizeram de tudo, do bom e do melhor, para ter a aprovação das pessoas, mas eles não se preocuparam de ter a aprovação de Deus. E quando você faz qualquer coisa para ter a aprovação das pessoas, ou aprovação humana, mas não a aprovação de Deus, significa, irmãos, que a sua festa humanamente pode ser boa, mas espiritualmente não tem o mínimo sentido. Coloca no teu coração, qualquer coisa que você for fazer, a própria palavra só diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Aquela família que me convidou para um evento tão bonito, que foi filmado e apareceu na televisão, fez tudo para que as pessoas aprovassem, para que as pessoas elogiassem, mas eles não se preocuparam em fazer aquele grande evento para a glória de Deus. E quando você não faz qualquer coisa para a glória de Deus, a presença de Deus também não está ali. Então o primeiro sinal da aprovação de Deus é quando a presença de Deus está. Por isso o versículo 1, a parte B diz, e a presença gloriosa do Senhor, o que diz o texto? Encheu o templo. Encheu, Deus tomou conta do ambiente, Deus recebeu, Deus aprovou esta atitude de Salomão. O segundo sinal da aprovação de Deus é quando o louvor e adoração é para o Senhor. Vocês vão entender que aqui há duas palavras que parecem ser a mesma coisa, mas não são. A gente confunde muitas vezes. Vamos lá, o versículo 3, a parte B diz, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram, olha como é que está escrito aqui, e louvaram ao Senhor. Observe que você tem adoração e você tem louvor. Parece que é a mesma coisa? Sim, mas o sentido não é o mesmo. A diferença de adorar e a diferença de louvar. Eu posso cantar um louvor e na verdade meu coração não está adorando a Deus. Eu posso cantar um louvor lindíssimo. Vocês já viram algumas vezes, a gente de vez em quando está passando aí na internet, mostra muito, cantores seculares, eu não quero usar a expressão mundano, mas cantores seculares que cantam pagode, já viu? Que canta música, junto com um cantor gospel cantando música evangélica. Aquilo que ele está cantando é um louvor, mas não é uma adoração, é uma música. Então, só possa agradar a Deus, aquilo que você está fazendo só tem a aprovação de Deus quando este louvor ele vem acompanhado primeiramente da adoração, porque o louvor ele é produzido pela boca, mas a adoração é no coração. O louvor qualquer pagodeiro pode cantar, o louvor qualquer sambista pode cantar, o louvor qualquer cantor de sertanejo universitário que está na moda
pode cantar, e vai cantar muito bem. E eu posso até entender que canta melhor do que muitos dos nossos irmãos cantores evangélicos. Só há uma grande diferença, uma distância grande. É que ele adora, o louvor dele vem acompanhado, vem misturado com adoração. Ele pode não ter o mesmo tipo de voz daquele de lá que está querendo fazer um sucesso e arrebatando milhões de pessoas. Mas ele não está apenas louvando, ele está adorando a Deus. Então vamos entender uma coisa: o segundo sinal da aprovação de Deus é quando o louvor e adoração ele é para o Senhor. E quando é para o Senhor, tem que vir acompanhado de adoração. Louvor sozinho não funciona, ele tem que estar misturado com adoração. A construção do templo, queridos, foi uma das obras mais fascinantes que o homem no mundo antigo conheceu. A construção do templo, sabe, foi algo fantástico. Foi algo maravilhoso. E para construir esse templo, o primeiro templo, foram contratados os melhores. Hoje seriam os melhores engenheiros, hoje seriam os melhores arquitetos. Hoje seria os melhores, profissionais na área de construção. Não seria uma construtora qualquer não. Teria que ser a melhor construtora, com os melhores profissionais, com profissionais reconhecidos internacionalmente. Quando o templo foi construído, o tipo de pessoas, de profissionais que construíram, foram desse jeito. Foram os melhores. Os melhores engenheiros na área nos cortes de pedra, de carpintaria, de marcenaria, de tapeçaria, de ferreiros. Todos eram escolhidos os melhores, não era qualquer pessoa, eram os melhores profissionais para construir o templo e o primeiro templo de Israel. Então não podia ser qualquer coisa, qualquer pessoa, tinha que ser gente boa demais. Quando o templo está pronto, eu posso imaginar, que esses profissionais certamente, eles se sentiram altamente privilegiados em terem sido escolhidos e contratados para construir o primeiro templo do Senhor. Imagine vocês, imagine se fosse nós, escolhidos por Deus, dentro da nossa profissão, para estar lá construindo o primeiro templo de Israel. Aonde esse templo estava no coração de Deus, onde Deus tinha planos para esse templo. O primeiro templo queria glorificar, a glória de Deus seria derramada ali. Irmãos, como nós estaremos no sentido depois de olharmos para aquele templo e falar: meu Deus, eu ajudei nessa construção. Imagine você, como você estaria se sentindo. O que se faz muitas vezes é quando determinadas obras são feitas, projetos são realizados, e chega na hora de ser inaugurado, quem é ovacionado? São os engenheiros, são os arquitetos. Olha, esta obra foi construída pelo Oscar Niemeyer. Este jardim foi feito, alguém lembra o maior paisagista do Brasil que nós tínhamos aqui? O maior paisagista, esqueci o nome dele agora. Foi o maior paisagista brasileiro que projetou esse jardim. Esse prédio foi construído e o nome dessas pessoas são ovacionadas. Essas pessoas, elas são reconhecidas mundialmente. Mas observe uma coisa: quando o templo foi terminado, irmãos, a glória não foi para eles não. A glória não foi direcionada para ele não. No entanto, quando chegou o momento de se honrar, a honra, o louvor e a adoração, ela foi direcionada direto para Deus. Não podia ir glória para homem. Se você estiver num lugar que você vê que a glória vai para o homem, foge desse lugar, porque Deus não está ali. A glória tem que ser direcionada para Deus. Toda ovação, todo louvor, toda honra tem que ser direcionada para Deus. Por isso, queridos, o segundo sinal da aprovação de Deus é quando o louvor e a adoração é para o Senhor. Salomão teve essa preocupação. Todo louvor, toda adoração era para Deus. Por mais importantes profissionais que estivessem ali, por melhores que eles fossem, nenhum deles teria que ter reconhecimento, mas era o Senhor. A honra tem que ser dada sempre ao Senhor. Nós precisamos aprender isso na nossa vida.
Se nós quisermos a aprovação de Deus na nossa vida, quando o louvor na nossa vida, então, irmãos, louve ao Senhor e adore ao Senhor. Faça isso para Deus. Eu tenho uma irmãzinha, uma amiga, uma irmãzinha em Cristo, que eu já conheço há muitos anos, e posso falar para vocês que é uma das vozes mais lindas que eu conheço. Uma das vozes mais lindas. Essa irmã cantando, irmão, olha, é algo maravilhoso. Maravilhoso. Eu lembro que quando o louvor estava acontecendo, que ela começava a cantar, caramba, ficava todo mundo assim, parecia que era, sabe, parecia que por trás da voz dessa irmã tinha uma orquestra inteira. É algo assim, uma voz assim aveludada, é algo fantástico mesmo. Ela tinha muita gente boa ali no louvor, tem muita gente boa ali no louvor, naquela igreja, mas quando ela começava a cantar, irmãos, as pessoas ficavam assim tentando entender que voz era aquela. Ela sempre estava cantando, sempre adorando a Deus. Um dia, o meu antigo pastor, que Deus já recolheu ele, já está na glória, o pastor Cassiano, ele morava em São Paulo, era pastor numa das igrejas aqui, e ele, a cada 15 dias, ele ia para São Paulo, para a família, e ele então convidou essa irmã, que era uma das pessoas responsáveis pelo louvor lá da igreja. E quando ele disse que essa irmã ia para São Paulo com ele, olha, a cidade de São Paulo onde esse pastor morava ficou em alvoroço, porque a voz dessa irmã era algo fantástico. Então ficou toda a gente de outras igrejas para ver essa irmã cantar, e ela foi. Viajou, foi para São Paulo, e todo mundo falou, poxa, irmã, eu ia falar o nome dela aqui, poxa, irmã, olha, quando você chegar lá, os irmãos vão ver que voz linda que você tem. E todo mundo amava a voz dessa irmã. É uma voz realmente fantástica. E como chegou lá, a igreja lá também muito grande, um auditório imenso, milhares de pessoas, já tinha cantado vários grupos, várias bandas, então chegou a hora dela cantar. Naquela época não tinha o que nós temos hoje de CD, né? Naquela época era fita cassete. E aí botou lá no equipamento, aí aquele sonsaço começou a sair com o fundo, né? Quando ela foi cantar, na hora não saiu nada. E ela ficou com a voz assim, e agora você consegue imaginar mais de 7.000 pessoas esperando você, assim, olhando o templo lotado, e ela tentando assim, ela pediu para dar uma pausa lá, ela pediu um pouco d'água, e trouxeram água para ela foi lá, bebeu um pouco d'água, tal, e foi tentar, mandou soltar a fita. Quando soltou a fita, nada, ela não conseguiu cantar uma frase, produzir uma frase do louvor, porque ela fazia isso com tanta tranquilidade, ela não produziu uma frase, e ficou todo mundo decepcionado, porque havia muita gente querendo ouvir a nossa irmã cantar, e tá bom, ela não cantou. O pastor disse, olha, a nossa irmã deve ter tido algum problema na viagem para cá, o avião devia estar muito gelado o ar, pode ser, interferiu na sua voz, até aí está tudo bem. E quando chegou no Rio de Janeiro, aqui no Rio, estava em Caxias, ela então chamou o pastor Cassiano e disse, pastor, eu quero pedir perdão ao Senhor. O Senhor me levou levou lá para São Paulo, tão longe, e gerou-se uma expectativa tão grande das pessoas me ouvirem, mas Deus não deixou eu cantar, pastor, porque eu fui com o coração tão inflado, tão cheio. Sabe o que ela estava dizendo? Eu fui louvar, mas eu não fui adorar a Deus, eu fui louvar. Sabe o que acontece muitas vezes? É que a gente vai louvar, mas a gente não adora. Sabe, queridos, e Deus não permitiu que ela cantasse, que saísse uma palavra sequer, para que ela entendesse que o louvor dela, que a sua voz, que é uma voz muito linda, eu já trouxe ela aqui uma vez, a voz dela é muito linda, a voz dela é limpa, a voz dela é uma das vozes que alguns especialistas na área de música dizem, olha, a sua voz, são pouquíssimas pessoas que têm o seu timbre de voz,
Sabe, a gente sabe disso, e Deus fez ela assim, mas Deus não está preocupado se a tua voz é muito linda, se a tua voz ela assombra as pessoas. Deus está querendo saber se na tua voz vem adoração, se na tua voz, seja afinada ou desafinada, ela vem acompanhada de adoração. Você quer saber quando é que Deus aprova aquilo que nós estamos fazendo? Quando a nossa adoração é para o Senhor. E quando aquilo que nós estamos fazendo é para Deus, irmãos, tenha certeza de uma coisa: ah, meu Pai, Deus aprova, Deus se alegra. Pastor, me diga, o terceiro sinal da aprovação de Deus. Qual é o terceiro sinal? É quando a entrega da vida é total. Você quer que Deus aprove aquilo que você está fazendo? É quando a entrega da sua vida, ela é plena. Olha o que diz o versículo 14. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Irmãos, quem está falando isso aqui não é Salomão, não é um sacerdote ou um sumo sacerdote, não são levitas, não são pessoas, sabe, especializadas em religião ou qualquer outra coisa do tipo. Quem está falando aqui é Deus. E Deus diz assim: olha, então, se o meu povo... Quem é o meu povo? É você, sou eu, somos nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Aí Deus começa a relacionar aquilo que aprova ele, aquilo que aprova você diante dele. E Deus diz: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha presença, e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu restaurarei a sua terra. Você está percebendo que Deus está dizendo para a gente? É que se você quer ser aprovado por Deus, aquilo que você está fazendo, você quer a aprovação de Deus, qual é o sinal? Qual é o terceiro sinal? É que a entrega da vida, ela tem que ser total, ela tem que ser plena, ela não pode ser em parte. Quando eu morava em Caxias, em frente próximo à minha casa, tem uma subida, uma rua, e lá em cima tinha uma irmã chamada irmã Etelvina, mulher de oração. Toda quinta-feira pela manhã, 8 horas da manhã, começava a oração. Acho que era de 8 às 10. E a irmã Etelvina era uma mulher quase 2 metros, escurona, forte, devia ter uns 84 anos, mas uma mulher séria, uma profunda conhecedora das Escrituras, uma mulher com uma sabedoria imensa. E eu gostava de ir lá no culto na quinta-feira pela manhã orar. Eu já tinha alguns anos no Evangelho. E eu lembro que eu fui pela manhã, eu gostava de sentar lá no cantinho, assim à direita. Eu não gostava de ir lá para frente, porque lá na frente normalmente eram as pessoas que vinham de longe, e ela dava oportunidade para alguns pregadores amigos dela. Ela fazia o culto na casa dela. Na casa dela tinha uma entrada de garagem, mas muito grande. Então ela colocava ali, com autorização do seu pastor, ela colocava ali algumas cadeiras e ela fazia culto ali. Essa irmã era chamada para ir para a Rádio Melodia, Rádio El Shaddai, tudo quanto era rádio, ela era chamada para dar uma palavra, para ensinar. Porque era uma pessoa muito experiente, muito madura, muito, sabe, muito equilibrada. Era uma mulher fantástica para conversar. Meu Deus, era algo assim. Eu tinha uma admiração pela irmã, ainda tenho, ela ainda está viva, deve estar com quase 100 anos, mas ainda está viva ainda. E eu lembro que eu sentando lá atrás, a irmã Etelvina dirigindo o culto e tal. O culto terminou, e ela se despediu, os irmãos conversando e tal, e ela ficou me olhando. Quando eu ia saindo assim pelo cantinho do portão, ela falou assim: irmão Paulo, posso falar com o irmão? Eu falei: claro, irmã Etelvina, com certeza. Ela falou assim: por que você está abatido? Aí eu: não, estou não. Você está abatido. Senta aí um pouquinho, meu filho.
E quando ela falou, senta, irmãos, eu quase deitei no banco, né? Porque uma mulher com autoridade daquela, uma unção, uma presença de Deus, uma mulher que era tão requisitada e ao mesmo tempo tão humilde, humilde demais. Ela falou, meu filho, fala, o que está acontecendo com você? Eu falei, é o diabo. É o diabo. Porque, irmã Etelvina, eu aceitei Jesus já há uns 4 anos, quase isso. Sabe, eu vou para um lado, vou para outro, faço uma coisa, faço outra, vou para a igreja, volto. Sabe, eu estou aí, levo a minha família para a igreja. Irmã Etelvina, nada dá certo na minha vida. Eu não entendo, irmã Etelvina. As coisas é para dar certo, eu não entendo. A Bíblia fala uma coisa, mas na minha vida acontece outra. E comecei a falar, falei, isso é coisa do diabo, irmã Etelvina. O diabo me perseguindo, o diabo não quer que eu permaneça na presença dele, o diabo não quer que eu seja servo dele. E a irmã Etelvina ficou me olhando e me ouvindo, irmãos. Eu não sei como é que ela teve tanta paciência para ouvir tanta baboseira. E eu fiquei 40 minutos falando, reclamando, não sei o que, o diabo, eu não sei o que, porque eu sou servo de Deus, Deus me escolheu, e bababá, e ela me ouvindo. E quando ela terminou de me ouvir, ela falou, meu filho, você tem mais alguma coisa? Eu falei, não, senhora. Ela falou assim, eu vou te falar, meu filho, com poucas palavras, porque você está passando por tudo isso. E ela disse exatamente assim, Deus não aceita o homem pela metade. Eu falei, não entendi. Paulo, Deus não aceita o homem pela metade. Você não é inteiro para Deus. Enquanto você não for inteiro para Deus, você vai vir aqui e vai reclamar. Enquanto você não for inteiro para Deus, você vai estar culpando o diabo. Enquanto você não for inteiro para Deus, você vai estar arrumando alguém para assumir as tuas culpas. Paulo, Deus não aceita um homem pela metade. Eu não quero apontar para você o que você precisa consertar, mas pare para pensar agora o que está faltando na sua vida. Pensa agora, meu filho. Quando ela falou isso, irmãos, a minha mente já foi direto. E eu falei, meu pai, é isso? É isso? Ela não me profetizou que eu ia ganhar que eu ia ser isso, nada disso. Ela me mostrou, ela me falou, olha, você precisa acertar a tua vida com Deus. Deus não aceita o homem pela metade, Paulo. Ela está dizendo, Paulo, você tem que ser inteiro para Deus. Sabe, quando você faz uma entrega e a tua entrega não é plena, você entrega apenas uma parte da sua vida, você vai ter problemas. Tu vai ter problemas. Tu vai deixar brecha, vai ser uma área que o diabo vai saber que você tem, uma área da tua vida que vai ser frágil, o diabo vai te atingir. Ela falou, Paulo, você não pode aceitar, sabe, Deus não aceita o homem pela metade, sabe, Paulo, entregue a tua vida plenamente, meu filho, se entregue plenamente. Se você fizer isto, você vai ver que você não vai ser mais o mesmo homem. E a partir daquele momento, eu desci do monte, desci da casa dela, que era uma ladeira, desci da casa dela, chateado, porque eu queria ouvir outra coisa. Eu falei, essa profetisa não falou nada que eu queria ouvir. Eu saí dali chateado, irmãos, eu fui para casa, e eu lembro que ele falou, e como é que foi o culto? O culto da irmã está ouvindo? Foi legal, foi bom. Mas só isso? Não, foi bom. Não quis entrar em detalhe, porque se ela me olhasse direito, ela ia ver que tinha alguma coisa errada, e eu fiquei fugindo do olhar dela. Mas ali o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, e dizendo exatamente o que a irmã Etelvina me disse: você é pela metade, Paulo, você não é inteiro para mim. Se você não for inteiro para mim, eu não posso abençoar você. Se você não fizer uma entrega total, você não vai ser uma bênção nas minhas mãos. Se você não abrir mão disso e daquilo, e foi me apontando, foi me mostrando, e eu comecei a ficar com vergonha de mim, e eu falei, meu Deus, como eu fiquei acusando coisas e pessoas. Você quer ver o que é que diz Jeremias 29, versículo 13? Vamos ver o que é que diz o profeta Jeremias, sendo usado por Deus em profecia, disse no versículo 13, Jeremias 29, versículo 13, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Olha o que Deus está dizendo, se você me buscar, você percebe que Deus não falou assim, se você me buscar de coração? Não, se você me buscar de todo o coração. Sabe o que é todo? É você não deixar espaço para mais nada a não ser Deus.
A tua busca não pode ser porque você precisa de uma bênção material. A tua busca não pode ser porque você precisa de algo, de uma promoção. A tua busca não pode ser porque você quer comprar uma casa nova, um carro. A tua busca tem que ser para o Senhor. E de quê, pastor? De todo o teu coração. Se você fizer isso, aí o restante Deus manda. Se você buscar Deus de todo o teu coração, fique tranquilo, porque Deus conhece as tuas necessidades. Busca o Senhor de todo, se entrega para Ele totalmente, não deixa nada ocupar esse vazio do teu coração, ou com qualquer outra coisa, é de todo o coração. Por isso, sabe, o terceiro e penúltimo sinal da aprovação de Deus é quando a entrega da vida é total. Sabe por que a gente se decepciona com muita gente no Evangelho? Escândalos em cima de escândalos, porque se entregaram para Deus, sim, mas não foi uma entrega total. Deixou uma parte reservada para prostituição, deixou uma parte reservada para adultério, deixou uma parte reservada para ganância, deixou uma parte reservada para as coisas erradas. Está ali, a entrega não foi total. Você vê gente pregando muito bem, gente cantando muito bem, gente fazendo coisas muito bem, maravilhosamente muito bem, mas aquilo que faz não está na totalidade de Deus. Então entenda uma coisa, meus amados, em nome de Jesus, faça uma entrega total. Não deixa nada de fora. Fala para o Senhor: Deus, entra na minha vida, no meu coração, assume esse espaço todo. Sabe, Deus, eu quero me entregar totalmente. Por isso, aqui, segundo Crônicas, que nós lemos ainda há pouco, do 7, versículo 14, eu só disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a minha presença, se afastar dos seus maus caminhos. Olha, você está percebendo que Deus está cercando o homem de todos os lados? Está cercando um espaço para a gente correr de Deus. Se você se permitir, sabe, se enquadrar com o versículo 14, aí você vai ver, aí Deus fala assim: então eu perdoarei, vou perdoar você. Primeiro eu vou te ouvir, segundo eu vou te perdoar, e eu vou te restaurar. Eu vou restaurar você. É o que Deus está falando. Eu finalizo. Quarto e último sinal da aprovação de Deus é quando o que fazemos coloca pessoas de pé. Você quer ver Deus se alegrar com você? Pastor, onde é que está escrito isso aí, hein? Vai lá no versículo 6 de 2 Crônicas, capítulo 7. Olha o que diz assim: os sacerdotes de frente para os levitas tocavam as trombetas e todo Israel estava em pé. Você percebe que quem está tocando a trombeta aqui é o sacerdote. O sacerdote não está tocando um instrumento musical, não. Trombeta não é instrumento musical. Instrumento musical era para os levitas. Vamos parar para pensar. Trombeta é um sinal de alerta. Quando os inimigos vinham longe, eles tocavam um chofar ou uma trombeta para avisar alguma coisa. Trombeta é sinal de alerta. Quando você vai no quartel, você vê lá o corneteiro. O corneteiro, quando ele dá os toques, está alertando alguma coisa, está sinalizando alguma coisa. Quem estava tocando aqui as trombetas era o sacerdote. Quando nós estamos pregando a palavra, isso aqui é a trombeta de Deus. É um sinal de que Deus está fazendo alguma coisa vai acontecer. Então, irmãos, aquilo que você está fazendo para Deus, você está colocando a pessoa de pé ou está derrubando a pessoa? Aquilo que nós fazemos para o Senhor, a gente está levantando alguém ou nós estamos derrubando alguém? O texto diz: os sacerdotes de frente para os levitas tocavam as trombetas e todo Israel estava em pé. Pense nisso. O que você for fazer, faça para levantar pessoas. Viu, meu filho? O que você for fazer, faça para levantar pessoas, não para derrubar. Qualquer coisa que você for fazer, faça para levantar pessoas, não para derrubar. Porque se você derrubar alguém, Deus vai cobrar de você. Irmãos, é possível que eu tenha um pouco mais de tempo no Evangelho que alguns aqui. Não todos, mas alguns. Eu estou há 32 anos no Evangelho. Mas todas as pessoas que eu vi no Evangelho, que foram usadas para derrubar outra, eles também foram derrubados. E pior ainda,
um dos maiores pregadores desse planeta. Os jovens aqui não conhecem. Se chamava Jimmy Swaggart. Evangelista Jimmy Swaggart da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Esse homem, aonde ele ia, ele enchia todos os estádios. Tanto que, quando ele veio no Brasil, ele encheu, na época, o Maracanã. Hoje o Maracanã dá quanto? 70 mil, né? Mas na época era 250 mil pessoas. Ele encheu o Maracanã e o Maracanãzinho ainda ficou gente fora, sem conseguir entrar. Ele foi no Morumbi, ele lotou todo o Morumbi. Aonde esse homem, grande evangelista, ia pregar, a cidade inteira ficava em alvoroço. Mas um dia ele resolveu perseguir um pastor que estava em pecado, estava errado. Mas ele não foi para ajudar, ele foi para derrubar. E ele conseguiu derrubar. Ele conseguiu derrubar esse pregador que estava em pecado. Ele poderia ter pedido a Deus para ter misericórdia, ele poderia ter estendido a mão, ele podia ter de alguma maneira tentado ajudar, mas ao invés de ele tocar a trombeta para levantar, para colocar de pé, ele tocou a trombeta para derrubar. E ele conseguiu. Sabe o que aconteceu? Esse mesmo pregador, pastor, que foi envergonhado, colocou alguém para investigar ele. Aí descobriu que ele tinha uma tara sexual. Esse homem, que tinha milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro acompanhando ele, os programas de TV no Brasil, era algo que o Brasil inteiro parava para ouvir ele pregar. O mundo inteiro, já tinha viajado quase todos os países do mundo pregando na sua caravana chamada Jimmy Swaggart. Esse homem ia para o hotel com a prostituta. Ele não fazia nada. E simplesmente deixava que ela dançasse nua para ele. Ele gostava disso. E esse pastor que caiu por causa dele, colocou um investigador e filmou. E isso foi para o mundo inteiro. E foi uma das maiores decepções que o mundo evangélico sofreu. Vendo um pregador no naipe de Jimmy Swaggart, que foi considerado um dos maiores pregadores do mundo, chorando no Fantástico, mostrando o Brasil inteiro, e ele pedindo perdão. E a partir daquele momento ali, que o ministério de Jimmy Swaggart acabou, ele disse: hoje, quando eu ando nas ruas e eu vejo uma criança, eu me ajoelho diante dela e digo: ore por mim, para que Deus me ponha de pé. Se for fazer, faça, mas não faça para derrubar, faça para erguer. Vamos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus. Se quiser aplaudir o Senhor, fique à vontade. Em nome de Jesus.